Inteligência artificial é o tema do momento, todo mundo só fala em inteligência artificial, a gente também fomos, acho que, assim, os primeiros a tratar o assunto, a falar do assunto, quando estava surgindo essa ideia, né? Falamos aí das principais plataformas que estão evoluindo de uma maneira impressionante, né? E essa evolução meteórica, né, dessa tecnologia deixa um pouco no ar essa sensação, todo mundo dizendo assim, a profissão de fotógrafo vai acabar. É aquela coisa toda assim, né? Vira o milênio, assim, o mundo vai acabar. Sabe, existe uma tendência das pessoas a entrarem em pânico com as coisas que são novidades, né, que vão ameaçar a estabilidade daquilo que elas fazem. Então, eu dá um pouco de tempo que estou pensando sobre essa questão da inteligência artificial com a fotografia, né? E aí, essa noite, noite passada, tive um insight e até gravei uma coisa meio assim, fantasmagórica, a sala estava tudo escuro, mas eu me interessava era o áudio, aquilo que eu botei hoje no Instagram, falando justamente dessa coisa do óbvio, né? Quando você vai buscar entender as coisas, quando você não tem outro caminho, a etimologia das palavras é uma salvação, né? Então, o que é fotografia? Fotografia quer dizer gravar com luz, né? Fotografia, a origem da palavra fotografia é ou escrever ou gravar com a luz. Então, isso é fotografia. Não adianta ficar fazendo muita discussão teórica e blá, 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 porque também não sei o quê. Não, a fotografia é feita assim. Ou seja, esta ação da fotografia, que parece uma coisa banal, né? Ela nos permite enxergar com muita clareza o fato de que, se fotografia é gravar com luz, uma imagem fotográfica produzida por inteligência artificial não é fotografia, né? A fotografia é uma imagem que se utiliza do sistema óptico e de uma superfície fotossensível. Quer dizer, é isso que compõe a fotografia, uma captação que é feita através do sistema óptico que registra a imagem numa superfície, pode ser filme, um sensor, um papel, fotossensível, né? As imagens fotográficas são geradas a partir dessas plataformas de inteligência artificial, eu chamaria de ilustrações, porque elas se utilizam de fotografias, que são fotografias no original, para construir imagens que não são mais fotografias, elas são uma espécie de acúmulo de fotografias, ou de fusão de fotografias, ou de manipulação de uma massa gigantesca de dados que vai criar uma imagem que tem uma aparência fotográfica, mas que não é fotografia. Por que não é fotografia? Porque não é produzida com a luz e através do processo fotográfico. Isso que parece ser simplesmente uma banalidade, na verdade não é, porque uma das minhas principais preocupações, quando comecei a falar de fotografia, foi justamente situar a fotografia, né? No meu curso, A Linguagem do Olhar, eu procuro situar a fotografia no universo da representação do mundo através da imagem. Então, acho que a fotografia ela se inscreve numa tradição que vem lá dos desenhos nas cavernas até a pintura, o cinema, a imagem virtual, né? Espera aí que ligou um alarme. Alguém entrou lá embaixo. Mas, então, a fotografia se inscreve numa tradição de representação do mundo através da imagem, onde ela está num determinado ponto, né? Digamos assim, que ela sucede à pintura e ocupa uma parte do espaço que era dedicado à pintura. Então, quer dizer, quando surgiu a fotografia, por exemplo, fazendo um paralelo, existia uma espécie de especialidade na pintura, que eram os miniaturistas. Os pintores miniaturistas pintavam camafeus, assim, retratos que podiam ser levados junto com as pessoas, né? Porque não existia fotografia ainda.
Então, o cara viajava com a foto da mulher, dos filhos, tal, desenhado, pintado, né? Esta profissão de pintor miniaturista de retrato desapareceu imediatamente com o advento da fotografia. Quer dizer, não é imediato, mas foi sendo substituído, porque a fotografia era muito mais realista, né? Ela mostrava muito mais claramente os detalhes da pessoa em si, e era um processo instantâneo e era uma coisa nova também. Essa coisa da novidade também sempre interfere muito na avaliação que a gente faz das coisas, na apropriação que nós fazemos das coisas, né? Então, o que eu chego à conclusão é que, realmente, o que se produz dentro de um computador é uma ilustração. Ilustração no sentido, assim, clássico do termo, assim, né? Que ela ilustra um texto, né? Então, o modo de produção, quer dizer, define o que é fotografia e separa a fotografia das ilustrações, né? E é muito importante a gente entender isso e a gente ter claro isso, porque aí você sabe onde é que é o seu território e aonde esse território começa a se ampliar ou a se modificar, a se tornar uma outra coisa, né? Vejam bem, não tem um juízo de valor aí, mas é uma questão que eu acredito muito importante, porque eu estou vendo muita confusão com relação a esse assunto hoje. Quando, na verdade, se você parar para pensar, existe uma certa clareza, né? Outra coisa importante da gente notar da fotografia, nessa linha de raciocínio, é que a fotografia ela está ligada indissoluvelmente à natureza de um objeto que é fotografado. Quer dizer, não existe fotografia de nada. A gente sempre fotografa alguma coisa. Quando você pega a velocidade em B e mexe a câmera, mas você vai pegar um rastro de luz, uma luz que existe, uma coisa que está lá, né? Então, o ato fotográfico, ele mesmo que ele não seja, digamos assim, como já se acreditou, num certo momento, que a fotografia era a expressão da realidade, daquilo que estava acontecendo, mas, mesmo que esse conceito não seja mais aceito, né, assim, claro que a fotografia tem que ser fotografia de algo que existe, né? Então, a fotografia atesta, de alguma forma, a existência real de alguma coisa, né? Eu fico pensando, por exemplo, sabe, as fotos que vocês têm das pessoas da família, dos filhos, dos pais, essas imagens só pode ser fotografia, né? As ilustrações, né, que são produzidas no sistema de inteligência artificial, elas são uma espécie de simulacro, né? Então, elas criam uma impressão de realidade, né? Mas elas não são reais. Elas, mesmo que representem uma realidade, façam alusão a uma realidade, elas não são reais, né? Uma coisa que eu acho interessante também é o seguinte, que a palavra ilustração, ela ilustra, ela ilustra, né, exatamente o que acontece no processo de criação de uma imagem, porque fazer uma fotografia, você está diante de alguma coisa, você aperta um botão de um dispositivo que vai registrar aquilo que você está vendo, né? Mesmo que seja modificado depois, então isso é outra coisa. Mas o processo é esse. Na inteligência artificial, você escreve um texto. Este texto será transformado em imagem. A operação, ela é muito interessante você olhar para isso com um certo cuidado, porque eu sempre falo, né, sobretudo para os alunos de mentoria, eu falo assim, cuidado com o texto. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que você às vezes tem uma ideia na cabeça para fotografar e você vai tentar
representar aquilo lá, ilustrar aquela ideia. Mas as coisas mais interessantes que se fazem dentro do processo fotográfico não são assim. Elas são uma ação quase que visceral, instantânea, diante daquilo que está acontecendo. Né? Então, não é mesmo que você esteja construindo uma fotografia no estúdio para um layout, que é a coisa mais parecida, né, com a inteligência artificial dentro do universo das criações fotográficas, né, que você vai ter mas você vai montar uma coisa real que vai ser fotografada com luz, né? Esses são os elementos fundamentais da fotografia. E, no caso da inteligência artificial, ela é simplesmente a representação de uma ideia. Quer dizer, simplesmente não, né? Porque atrás tem um complexo gigantesco de Big Data, de máquinas poderosíssimas que podem acessar uma quantidade incomensurável de dados em frações de segundo e te entregar um resultado que é imagem, parece fotográfico. Né? Então, a fotografia nasce com um recorte no tempo e no espaço da realidade, né? Elas são o registro de uma situação que efetivamente aconteceu. Essa natureza das imagens fotográficas é muito importante, porque é o que distingue a fotografia. Né? Então, você fala assim, pô, mas aquelas fotos de inteligência artificial que a gente viu são incríveis, são muito interessantes, talvez mais interessantes do que se fossem fotografadas na realidade. Pode ser, mas é uma ilustração. Essa diferença é fundamental. Né? Eu acho que, por exemplo, por mais que a gente, de alguma forma, esteja acostumado a ver imagens que já são muito diferentes daquilo que elas eram originalmente, né? Por exemplo, retratos de personalidades, etc., etc., todo retocado, elas ainda são a imagem daquela pessoa. Se você constrói uma outra realidade com inteligência artificial, utilizando uma imagem dessa pessoa, isso aí não é mais fotografia. Né? Agora, tem uma coisa interessante, né? Que talvez, mais do que em qualquer momento no mundo, a gente tem um poder de criar imagens que não tem limite para a imaginação. Né? Então, o que eu vejo no horizonte, assim, porque é muito difícil falar daquilo que está acontecendo, né? As coisas estão acontecendo num ritmo tão rápido, e o que é hoje uma realidade ali no campo da inteligência artificial, daqui a 6 meses vai ser jurássico. Né? Então, mas daquilo que eu posso imaginar, eu vejo que a fotografia ela amplia o seu campo com a inteligência artificial, a possibilidade de ampliar, mas se for fotografia, ela nasce fotografia. Não nasce dentro do computador, não nasce de um algoritmo. Isso não é a fotografia. Né? Mas a gente tem a possibilidade de levar a nossa imaginação para o infinito. E isso é uma coisa interessante. Né? E aí, de fato, né, quer dizer, as imagens produzidas em inteligência artificial, elas não são muito diferentes das ilustrações que a gente viu até hoje em quadrinhos mais elaborados, nas ilustrações de livros, na pintura. Né? Eu acho que... deixa eu ver. Eu acho que não é tão diferente. Não é tão diferente. A diferença está na verossimilhança, né? No fato de você partir de originais que são fotográficos. Então, aquilo tem uma outra qualidade, de textura, de luz, de perspectiva, que é uma coisa que a fotografia tem uma perspectiva própria, diferente da pintura. Né? Então, isso cria uma situação que é bastante complexa. Né? Então, quando você tem uma ilustração, né, que passa por fotografia,
ela tem um DNA que não é dela, né? É uma mentira, né? É um atestado de veracidade, mas é falso, né? Que nem aquelas imagens que a gente teve do Trump sendo preso, ou do Papa com aquele casaco bizarro. Enfim, uma série de coisas que estão acontecendo que eu acho que, de certa forma, se as pessoas falam, nossa, mas olha só, manipulação, o problema é que esse tipo de atitude e manipulação da tecnologia, né, como a gente está tendo esses exemplos agora, é complicado, porque pode servir realmente aos piores interesses, né? Você mostrar algo de uma pessoa que ela não estava lá e que ela não falou aquilo que você está ouvindo, mas você está vendo aquilo como uma coisa absolutamente real. Então, quem é que vai atestar a realidade, né? Então, essas são questões que estão aí no ar agora, né? Agora, como já tinha cenado antes, eu acho que em algumas situações a fotografia nunca vai ser substituída. Imagina, por exemplo, você ter aquela foto de família feita por uma inteligência artificial. É uma tristeza, né? Pelo amor de Deus. Ou você reconstruir coisas do seu passado. Eu acho que a fotografia ela tem essa característica de ser memória, né? De ser assim a marca da sobrevivência de um instante no tempo, de alguma coisa que aconteceu, né? E que é ligada, de certa forma, à nossa história, à nossa afetividade, e por isso é muito humana, né? Eu acho que a fotografia ela tem um caráter humano, né? Um caráter de comunicação humana. Eu fico me perguntando, por exemplo, se as coisas que a gente viu na história da fotografia, na própria história da pintura, né? Em cada momento, elas foram a manifestação do espírito humano, que são homens comunicando com homens, né? Agora, é claro que a máquina ela sofre uma intermediação de quem opera, mas a ideia de que tudo seja assim tão artificial, né? Porque é um artifício, né? A inteligência artificial, inteligência. Nossa, agora me deu branco. Socorro, peraí, como é que é a inteligência? Inteligência, ah, inteligência artificial, exatamente. É que parecia uma piada. Inteligência artificial é um artifício. É um artifício. Já chama-se artificial, né? Então, é o seguinte, a inteligência artificial ela é um avanço inevitável. Inevitável por quê? Porque nós, hoje, temos uma quantidade de imagens que circulam no mundo que é absurda. A gente não consegue nem lidar com todas aquelas imagens que estão dentro do nosso telefone, né? Eu, por exemplo, tenho um iPhone com 256 GB de memória. Aí hoje tem até de 1 tera. Eu não quero de 1 tera de jeito nenhum, porque você começa a acumular uma quantidade de coisa ali dentro que você nem sabe mais o que tem ali. E, de repente, você perde aquele telefone, você perde não sei quantos anos de história da sua vida, porque a gente não tira de lá de dentro. Então, existe uma prática hoje na produção de imagens que é muito complicada, né? Agora, a inteligência artificial ela é um avanço muito grande e pode trazer muitas possibilidades. Eu imagino, por exemplo, sei lá, na fotografia de produtos, quando você tem que fazer uma produção complexa e tal, você pode simplesmente fotografar o produto e inserir dentro dessa produção, ou nem fotografar o produto em 3D, uma coisa que já se usa há muito tempo, né? Então, eu acho que para um certo tipo de atividade fotográfica, a inteligência artificial vai, sim, ocupar um espaço e vai poder ser utilizada, inclusive, pelas pessoas que já estão trabalhando com aquilo, né? Acho que você não tem que dizer, então, pronto, acabou, não sou mais fotógrafo, porque agora tem inteligência artificial. Não, você vai entender como é que isso funciona e usar dentro daquele seu âmbito, do seu universo, para o que te serve, ou não. Porque eu não creio que seja uma coisa assim, agora todo mundo tem que usar a inteligência artificial para fazer suas imagens, para construir seus textos, etc. Até porque isso é uma pasteurização, né?
É um negócio assim... deixa eu ver. Ah, mas o que é real na fotografia? Depois do Photoshop, Marcelo pergunta. Então, mas, Marcelo, o Photoshop vem depois. Essa que é a questão para mim, né? O que vem antes do Photoshop? Porque se a imagem que é toda criada no Photoshop não pode ser criada no Photoshop, sem dúvida nenhuma. É como a inteligência artificial, ela cria a partir de elementos pré-existentes. Mas o ato de fotografar é que define a fotografia, não é o que é feito depois. Eu acho, assim, pessoalmente, que o valor das imagens vai acabar sendo revisto. E que a fotografia, em vez de perder valor nesse processo todo, ela vai ganhar. Vai ganhar porque eu acho que é isso que eu estou dizendo aqui, né? Como a inteligência artificial promete mudar o nosso universo completamente, né? Tanto da imagem quanto das nossas vidas, né? Enquanto tudo se torna virtual e fluido, talvez o grande valor vai se transferir para coisas reais, entendeu? Você está perto da natureza, você está em contato com as pessoas, você ouvir seus sentimentos, entendeu? Você dá espaço para aquilo que está dentro de você. Então, eu tenho visto, outro dia eu estava vendo, por exemplo, publiquei até uma frase no Instagram do Ansel Adams, mas estava vendo os textos que o Ansel Adams escreveu. É impressionante, você vê assim a cabeça da pessoa, aí você entende o trabalho que ele fez. Quer dizer, o cara de uma profundidade, assim, de uma espiritualidade, um negócio assim, impressionante. Então, eu acho que, como se trata de comunicação, e a gente está vivendo momentos assim muito paradoxais, eu até comentei esse fato ontem na aula de mentoria, que a gente vive produzindo de graça material para o Instagram, para que o Instagram possa ter muitas pessoas olhando essas imagens e vendendo coisa lá dentro. Então, existe um mecanismo de produção de uma coisa assim que hoje é muito intenso e que é todo voltado para o exterior, é todo voltado para aquilo que está acontecendo em volta, né? Assim, eu imagino, não sei, pensa um pouco, quantas vezes você para por dia para falar, bom, agora eu vou fazer nada, vou respirar, ver como é que eu estou sentindo esse momento, etc. É raríssimo. A gente tá, é só estímulo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, eu acho que isso aí cria uma situação um pouco assim triste, né? Assim, um negócio meio assim, a multiplicidade de escolhas que a gente tem hoje, paradoxalmente, acho que ela é assim algo que precisa ser revisto, porque a gente perde o sentido da simplicidade, que é eventualmente a coisa mais importante que a gente pode ter, porque se você vai ver, por exemplo, as coisas que são realmente fortes, assim, que realmente tocam, elas tocam porque tem um sentido humano, né? Eu queria mostrar aqui para vocês, para mostrar que nem tudo é novidade e que nem tudo nasceu agora, um vídeo que eu fiz em 2016, que fazia 20 anos que eu tinha feito uma exposição. Na verdade, não era uma exposição, era uma espécie de debate que eu chamei as pessoas para uma galeria de fotografia que tem em Milão, foi a primeira galeria de fotografia na Europa, a respeito do calendário que eu fiz em 1996, onde eu queria entender, já naquela época, o que era, quais eram os limites entre a fotografia e a ilustração, que é disso que a gente está falando aqui hoje. Então,
Eu vou botar aqui o vídeo. Olá, eu sou Roberto Secato. Eu estou aqui por ocasião de uma data e de um calendário para falar de fotografia digital. Como assim? Bom, é o seguinte, há 20 anos atrás, exatamente no dia 4 de março de 1996, eu realizei um debate na Galeria Diafragma, que foi a primeira galeria de fotografia da Europa, falando a respeito de fotografia e elaboração no computador. Esse aqui era o convite que estava no cartaz. Então, na verdade, esse evento foi uma provocação, porque naquela época, não é como hoje, que a gente tinha a possibilidade de grandes elaborações no computador da gente, que a gente leva na mala. Nós estávamos no começo de tudo. Então, os computadores que podiam fazer elaboração de imagem eram computadores gigantes, que ficavam em salas refrigeradas, onde você tinha que fazer um certo efeito, tinha uma placa que entrava no computador para fazer aquele efeito. Então era uma coisa muito pouco acessível, muito pouco experimentada. Então o que eu fiz? Eu quis fazer um trabalho onde eu usasse de modo muito pesado a elaboração de imagem, a pós-produção, para verificar qual é o momento em que a fotografia se perdia nesse processo, né? Então eu peguei trabalhos de 12 artistas, que eu gosto muito, e fiz cada mês uma referência a um artista, mudando fotografias que eu fiz de modelos, justamente para essa ocasião, inserindo essas fotografias dentro de contextos que faziam referência ao trabalho desses artistas. Então vamos lá. O calendário era assim, ele tinha essa parte aqui que se desvelava, a capa, que é uma variação dessa foto do convite. Como tratava-se de uma composição que a gente fez com uma gráfica para fazer esse trabalho, então existia o lado gráfico de impressão mesmo, era muito importante. Então aqui essa mesma imagem, que vai estar mais avante no calendário, foi impressa com um tom meio de prata, assim, com uma cor só, num fundo delicado, e eu usei para as datas do calendário um mínimo texto na base, que eram as letras que faziam parte das chapas de fotolito que imprimiam as imagens, né? Para ficar tudo no âmbito da gráfica. A primeira imagem faz referência ao trabalho de um artista americano chamado Chuck Close, e era esse olho assim meio nessa situação um pouco surreal, né? Depois nós passamos a uma outra imagem, onde tem os desenhos de indígenas coletados pelo Lévi-Strauss na sua passagem pelo Brasil, quando ele escreveu Os Tristes Trópicos, e com essa boca aqui que parece que sussurra alguma coisa. A terceira imagem é uma homenagem ao Rolf Gibson, grande fotógrafo que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer, e que foi um dos meus grandes influenciadores. O Rolf Gibson trabalhou muito com preto e branco, então tem esse preto e branco que se dissolve aqui na cor, ou o contrário, então que era essa imagem aqui. A próxima imagem é uma referência explícita ao trabalho do Roy Lichtenstein, onde ele tem uma moça que tem quase essa mesma maquiagem, essa mesma expressão, e talvez seja o trabalho que mais se aproxima dessa ideia da proposta, porque nós temos uma fotografia que se dissolve num desenho, num cartoon, que eu adoro cartoon, então para mim foi uma coisa muito interessante fazer isso aqui. Passamos à próxima imagem, que aqui é uma referência ao trabalho do Yves Klein. O Yves Klein trabalhou com essa cor aqui, conhecida assim popularmente como azul de Klein, e que é uma cor que é muito difícil de reproduzir numa impressão de artes gráficas. Então aqui foi feito um trabalho muito especial, um mestre de artes gráficas que trocou as cores das chapas que se imprimem normalmente para chegar nessa cor que efetivamente é muito próxima a essa cor que usava o Yves Klein. O próximo mês, que é o mês do meu aniversário, é um autorretrato do Miró. O Miró tinha feito esse autorretrato, que é a base, um autorretrato muito torturado, assim, com um desenho fino sobre um fundo marrom. E em cima disso ele pintou depois essa espécie de desenho quase infantil aqui, que é o que caracterizava a sua obra mais madura.
E depois passamos a uma homenagem ao Francis Bacon, com esse corpo contorcido e esses elementos que foram tirados ali de coisas do estúdio e trazidos para essa imagem aqui. O próximo seria o Andy Warhol, pai da pop art, e faz referência ao seu retrato do Lenin, todo vermelho assim. Depois nós vamos para o Man Ray, que tem um trabalho ao qual foi inspirada essa imagem, que tem toda essa maquiagem meio anos 30 e tal. E depois passamos ao trabalho do David Hockney, que não faz jus ao seu maravilhoso trabalho, que eram essas composições de Polaroids que fazia nos anos 70. E aqui eu tive limitações técnicas, não pude muito além disso. Depois tem o Bill Brandt. Bill Brandt tem uma imagem numa praia, que é muito parecida com essa daqui. E, finalmente, após o grande mestre Bill Brandt, passamos a Gerhard Richter. É um artista alemão, talvez o artista contemporâneo que eu mais admire pela multiplicidade da sua obra. Quer dizer, ele trabalhou desde paisagem, retratos, abstrato e sempre com uma grande profundidade, sempre mostrando uma dimensão nova no seu trabalho. Essa imagem, que é um negativo, né, é como se fosse um negativo de fotografia, ela também faz referência a uma série de retratos que o Gerhard Richter fez, e especialmente um que é muito bonito, desse retrato de uma pessoa que olha para o outro lado, né? Então, aqui também tem uma questão de cor, que tinha a ver com o mês de dezembro, que na Europa já está tudo branco, etc. Então, o trabalho acaba aqui. Fica na sequência a pergunta que foi feita na ocasião, quer dizer, aonde para a fotografia? Até onde o que foi feito aqui é fotografia? Eu creio que a fotografia ela é definida antes de entrar no computador. O computador é um meio inestimável para a finalização do nosso trabalho. Não se pode prescindir hoje, em qualquer área da fotografia, de finalizar o trabalho numa pós-produção. Porém, o que a gente vai fazer no computador já deve ter sido pensado antes. A ideia da fotografia, ela deve começar antes da fotografia ou durante o processo de fotografar. Dificilmente uma fotografia que não tem solução ou não teve uma ideia, ela vai acontecer dentro de um computador. Ela vai acabar virando uma brincadeira de efeitos e não vai chegar muito mais do que isso. Essa ideia que eu coloquei ali, eu acho que ela ainda subsiste, né? Assim, hoje eu faria a mesma pergunta: onde é que acaba a fotografia? E eu daria a mesma resposta. Eu acho que a fotografia ela pode ser transformada, ela pode ser trabalhada em pós-produção. Né? Nossa, deixa eu ver aqui. Mas, na verdade, ela nasce fotografia. Ela é fotografia se ela nasce fotografia. Depois, eu creio que os sistemas de inteligência artificial podem agregar muito à pós-produção da imagem, né? Aquilo que você capta uma imagem, isso que eu fiz, por exemplo, nesse calendário com os recursos da época, nós estamos falando de 1996, estamos falando de 27 anos atrás. Quer dizer, isso hoje, porque se faz em Photoshop, é uma brincadeira. Naquela época ninguém tinha nem a mínima possibilidade de fazer isso no computador dentro do estúdio, porque esses computadores eram máquinas gigantescas que custavam de $500.000, enfim. Hoje está tudo mais fácil, mais próximo, e a inteligência artificial tem outra coisa também. Quando você vai definir o que você quer, ela não te dá uma imagem, ela te dá 2 ou 3. E aí você, de repente, se acha ali alguma coisa que você não tinha nem pensado. Então, de certa forma, existe uma inteligência, mas o que eu insisto é o seguinte: o que é que interessa numa comunicação
que não seja algo que uma pessoa está dizendo para outra, né? Então, eu acho que você vai precisar sempre de alguém que faça uso desse arsenal, né, que a gente tem hoje, com inteligência, com propriedade, né? Deixa eu ver aqui que tem uma observação do Leonan, que diz assim: tem alguns pontos que acho que devem ser considerados quando falamos do futuro da inteligência artificial. Primeiro, é que vai ser produto para poucos, com a tecnologia de modo geral. Não sei se eu concordo, não. Acho que vai ser para muitos, já é. Segundo, vai eliminar postos de trabalho, afinal, a grana está sendo colocada em desenvolvimento para cumprir o sonho do capitalismo, que é produzir sem precisar de mãos de obra. Na fotografia não será diferente, não vai precisar de fotógrafo, cenário, produção, modelo, nem mesmo viajar para fotografar fauna na natureza. Também não estou muito de acordo. Porque eu acho, Leonan, que as pessoas vão acabar se cansando desse negócio. Você pega hoje no Instagram, tem curso de inteligência artificial, tudo até lado, a R$ 49. O acesso vai ser muito fácil, já é, né? Até agora o Midjourney tinha uma versão grátis, não tem mais, mas se você quiser pagar, paga uma porcaria por mês para usar o sistema, né? Por exemplo, eu acho que na fotografia, como é que você vai fazer fotografia de retrato com inteligência artificial? Essa é uma coisa quase incontornável, né? Assim, como é que você vai fazer o quê? Vai fazer foto dos seus filhos, ou da sua família, ou das suas viagens? Então, teoricamente, não precisaria nem mais sair de casa, né? Já hoje em dia o mundo está tão mapeado, né? Está tão fotografado, qualquer lugar que você pensar tem foto na internet, né? Agora, essas imagens que são produzidas, então, deixa eu acabar de ler aqui. Uma ou duas pessoas podem produzir dezenas de imagens, logo serão obsoletas, mas até esses textos que geraram imagens também serão feitos por inteligência artificial, pensando até quem os criava. Tem um ponto que pode ser considerado positivo, pois a inteligência artificial poderá valorizar o manual artesanal, porque cada vez mais a automação jogará algumas técnicas, processos de conhecimento no limpo, como a própria fotografia digital fez com os processos físicos e químicos. Eu vejo um pouquinho diferente aqui. Eu vejo, por exemplo, que o surgimento da inteligência artificial ela nos obriga a tomar uma atitude com relação àquilo que é a fotografia. E é o que eu estou fazendo hoje nessa conversa que nós estamos tendo aqui. E nessa definição do espaço daquilo que é a fotografia, curiosamente, a fotografia fotoquímica, a fotografia digital, elas não têm muita diferença nesse sentido, do conceito de que são produzidas com a luz, usando o suporte fotossensível, mudou o suporte. Mesmo que isso aí depois vá para um computador, ou fique num celular, não seja impresso, mas a origem é fotográfica. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir a fotografia. Ela vai, sim, entrar como um papel importante na produção fotográfica em alguns setores. E, na medida em que ela talvez provoque algum desemprego, ela também vai abrir outras oportunidades. Então, eu acho que a gente não tem que ser tão catastrófico com relação a isso, né? Porque, na verdade, eu acho que pode ser que seja diferente, mas o que cai no domínio público, assim, tende a se tornar uma coisa meio banalizada. Eu quero dizer o seguinte: vamos supor que você vai lá no Midjourney e vai querer fazer uma imagem. Mesmo se você quiser pedir uma referência, olha, eu quero uma imagem. Vou dar um exemplo, por exemplo, na reunião que a gente fez com o Carlos, né, falando lá como é que foi a produção desse trabalho para Chili Beans, que ele fala que você
Agora perdi. O que eu estava falando? Ixi, meu Deus, é uma confusão. Deu um branco agora. Eu volto lá. Mas eu acho que hoje a inteligência artificial ela vai ser uma nova possibilidade. Não, não vai acabar com a fotografia. Não vai. Até porque eu acho que assim isso, lembrei o negócio do Carlos. Ele falou assim: a primeira coisa que eu fiz foi assim, pedir para o Midjourney que eu queria uma foto de de alguém usando uma roupa da Vivienne Westwood, não sei em que situação. Ou seja, fotografada por um fotógrafo francês lá de moda, que agora não me lembro o nome, famoso. Ele falou, olha, ficou perfeito. Agora, ele sabe quem é a Vivienne Westwood, ele sabe quem é o fotógrafo francês, então ele pode pedir um certo tipo de coisa. Eu acho que a inteligência artificial ela não elimina a necessidade de você ter uma bagagem cultural. Ela não elimina a necessidade, ela não vai preencher o vazio da cabeça de ninguém. É aí que está. Eu acho que existe um engano, né, nessa coisa, entendeu? Porque até quando você vai lá pedir a ilustração, você tem que ser muito preciso naquilo que você está dizendo. Senão vai acontecendo qualquer coisa. E qual é a tendência desses sistemas? É que vai ficando tudo muito pasteurizado, entendeu? Após as primeiras coisas que maravilham a gente, porque é muito interessante, de fato, é muito, né, um negócio assim inusitado, né? Mas passado isso, passada a novidade, né? O que resta? Resta o que alguém tiver a dizer que vai utilizar essa ferramenta para dizer aquilo. Assim como foi feito na pintura, no cinema, na fotografia mesmo, né? Quer dizer, a gente sempre teve coisas importantes que marcaram a época e coisas absolutamente irrelevantes que foram passar em branco, assim, ninguém nem está aí. E vai ser assim com a inteligência artificial também. Eu acho que é que a gente não se dá conta, mas nós estamos assim completamente circundados por inteligência artificial, né? Tudo que existe hoje em dia, né? Até sabe, o jeito que você é monitorado pelos sistemas que te cercam, né? Pega, por exemplo, algumas pessoas, inclusive o dono do Instagram, do Facebook, eles fecham a câmera do laptop deles. Eles sabem que é muito fácil hackear um computador e você entrar e ficar vendo tudo que a pessoa está fazendo. É um sistema bastante primitivo, até uma brincadeira fazer isso para um hacker. Eu li um negócio essa semana, o cara fala assim, sabe para que existe a câmera selfie do celular? Não é para fazer selfie. É porque se você ficar mais de 5 segundos concentrado olhando para uma imagem, aquilo é registrado como o seu ponto de interesse. Então, vai construindo toda uma... Isso é todo monitorado, entendeu? A gente acha que vive uma grande liberdade, mas a gente vive circundado por sistemas que nos monitoram, nos controlam, etc. A inteligência artificial vai potencializar isso a um grau absurdo. Agora, eu acho que não dá para demonizar, porque, no fim das contas, o que eu acho que interessa mesmo é que aquilo que a gente produz seja comunicação para comunicar coisas relevantes entre seres humanos. A fotografia é uma forma de comunicação, né? Então, é isso. Eu queria colocar aqui essa ideia, né, assim, de pensar um pouco sobre essa questão da inteligência artificial e de definir um território da fotografia para isso, né, dentro dessa confusão toda. Então, eu quando pensei isso, realizei isso, me senti um pouco mais confortável, sinceramente, assim,
com relação a essas questões, porque estava aparecendo um pouco como você mesmo falou, né? Quando começou a fotografia digital, que todo mundo falou, vai acabar a fotografia com filme. Não acabou a fotografia. Acabou um certo modo de produzir fotografia. O Marcelo colocou aqui essa palavra, acostume-se com essa palavra, prompt. Prompt, que é uma palavra que vai ser muito usada, muito em voga, né, daqui para frente, que é justamente o seu lero lá com a máquina, né? É a sua conversa, o que você vai escrever para que a máquina te dê um resultado de uma imagem. Isso é muito curioso, porque é uma nova habilidade que tem que ser desenvolvida. Como é que você conversa com essas plataformas, né? Então, o próprio Carlos, na nossa outra live, estava falando dessa questão, né, de como é que você se relaciona. Não é imediato, não tem uma lógica clara com relação a essas coisas. Tem que ir descobrindo. E é isso, esse é o nosso mundo. Mas eu creio que nesse mundo, realmente, vai haver um espaço importante para aquilo que tem um conteúdo humano, porque a gente tem necessidade disso, nós somos seres humanos. Por mais que as coisas artificiais sejam fascinantes, etc., chega uma hora que você tem necessidade de concretude, de coisas mais reais, né? Então, é isso. Alguém queria fazer alguma consideração, levantar alguma questão aí? Pode escrever aqui no chat. Ou falar, usar o microfone, como vocês preferirem. O Leonardo desenvolveu um curso de engenheiro de prompts, tá vendo? São novas habilidades. Então, você vê que desaparecem algumas oportunidades e aparecem outras. Eu penso que já está acontecendo. Tratamento de imagem, por exemplo, deve ser facilitado por inteligência artificial. Exato. Então, essas coisas que são absolutamente braçais, né? Tipo tratamento de imagem. Você pega De fundo, já tem isso. um negócio que você fica, às vezes, horas ali em cima de um retrato para... Se você pudesse falar, Photoshop, é o seguinte, eu quero que você tire assim, essas imperfeições, deixe a pele natural. Maravilhoso, pô, não tem nada Já contra tem, isso. já tem. Eu tô verificando alguns, eu devo comprar que eu acho que vai acelerar o meu trabalho. Inclusive, entrega para alguns clientes, você sabe que eu trabalho com retrato. E eu acredito que tem alguns separados, né, para tirar espinhas, cravos. O negócio consegue identificar bem e você ainda consegue regular algumas coisas. Eu acredito que com o tempo isso vai melhorar, inclusive. Agora, eu tive pensando nas últimas fotos que eu fiz, né, depois da mentoria que eu fiz contigo, me deu muita segurança, me deu ampliou bem minha visão. Eu creio que o trabalho que eu desenvolvo com meus clientes, a inteligência artificial não faz. E o cara vai ter que ser um fotógrafo para fazer isso. Ele vai ter que ser meio especialista para fazer isso. Como é que eu quero que ele se porte? Como é que eu quero que esteja a linguagem corporal dele? Como é que eu quero ter a expressão? O que ângulo que eu quero pegar? Como é que eu quero fazer a luz? Isso, o cara pode até talvez conseguir fazer isso com inteligência artificial, mas ele vai ter que entender essa base de fotografia primeiro. No meu caso, eu acredito que o tratamento, que eu às vezes fico horas com essa canetinha aqui, né, foto por foto, eu vou passar a fazer isso em minutos. No caso dos retratos, existem alguns programas, eu já até comprei um programa no começo, quase 10 anos atrás, onde você tem um nível de controle absolutamente absurdo. Assim. Você pega um rosto, aí você define, ele constrói umas linhas com umas bolinhas, você pode mudar o tamanho do olho, da sobrancelha, da boca, pode fazer da pessoa outra pessoa.
Photoshop não Agora, incorporou. então, isso em cima de fotografias, né, que são fotografias. Esse Sim, é que é o ponto que eu acho importante, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, para quem faz retrato, não vai mudar. Porque, sim, você pode incrementar, pode oferecer outras coisas, entendeu? Pode colocar um fundo super fantasioso, fazer coisas engraçadas e tal. Por que não? Agora, a fotografia, no fundo, o retratado quer a imagem dele. Né? sim. É essa coisa. E isso Pensando nisso. é um processo fotográfico, não tem jeito. Acho que é da natureza da fotografia. Sim. Eu estou bem tranquilo, estou pesquisando alguns filtros, inclusive, para me ajudar a acelerar o tratamento e a entrega. Para que eu entregue com mais qualidade e até mais velocidade. É, Mas todo o processo que eu faço para fazer os retratos, sou eu que faço. então. É isso aí. Mais alguém gostaria de comentar aqui? Tiago, faz tempo que eu não vejo. Está aí, o Leonan já deu. Aqui. A Adobe está disponibilizando uma ferramenta de AI para criadores de conteúdo. O Marcelo colocou aqui. Isso já vai nos ajudar. Legal, Marcelo, mas essa ferramenta que você está falando é aquela que está. Esse programa novo que nós falamos, né? É, o nome é o Firefly. Eu já me Firefly. inscrevi para tentar ser beta, ainda não tive resposta. Eu acho que eu ainda não tenho trabalho significativo o suficiente, mas Não, eu acho mas. que daqui deve começar a soltar isso. E a Adobe não vai deixar de entrar nisso. Então, Não, provavelmente para claro que quem não for vai. Eles são o líder utilizar o mundial na Firefly. elaboração de imagem. Mas esse negócio, eu, por exemplo, tentei, faz já uns 2, 3 meses que eu tentei entrar no chat GPT, embora seja cadastrado no Duolingo já há mais de um ano, eles sempre dizem que tá repleto, o sistema tá operando no máximo, e para deixar um e-mail que eles vão avisar, não avisam nunca, né? Então, essas coisas que as pessoas falam de chat GPT, eu não sei como é que elas conseguem entrar, porque eu não consigo entrar nunca, né? É um negócio assim. Mas a gente vai observando, vai vendo, né? Eu acho que agora isso está abrindo um território completamente novo para a fotografia, né? E seguramente vão ter muitas ofertas. Já tem, né? Já tem muita coisa, já tem gente oferecendo cursos, já tem gente, plataformas várias sendo desenvolvidas, porque é um novo mundo que está se abrindo aí. Agora, o tamanho disso e quanto ele vai impactar realmente na produção fotográfica ainda é uma questão a ser definida. Não está claro. Não é óbvio isso, né? Onde é que nós vamos? Não sei, que nem por exemplo, o processo dos sistemas de elaboração de imagem, desde quando começou o Photoshop, tinha vários programas que faziam elaboração de imagem, vários. Inclusive alguns sistemas dedicados só a isso, né? Que foram desaparecendo. E o Photoshop foi se impondo e foi crescendo o número de usuários. Chegou uma hora que a Adobe virou um gigante e que qualquer um que tentasse fazer uma coisa para competir com ela estava fadado à desgraça. Eu não ia conseguir. Então, é isso. Eles estão aí dominando o mercado, mas já surgiram outras ferramentas mais simples. E a Adobe também tem uma gama muito vasta de produtos, né? Eles fazem coisas de vídeo, de fotografia, de ilustração. O que pode ser interessante, porque eles juntam uma série de competências, né, para trabalhar nesse mundo da inteligência artificial, mas também pode ser alguma coisa que talvez venham muitas surpresas de outras estruturas menores, como o que aconteceu agora com o Midjourney, né? Ninguém esperava isso, essa aceleração tão rápida, tão violenta assim, né? Mas é isso. Eu acho que o importante é que a gente tenha
claro, entendeu? Aqui que o nosso território aqui da fotografia, ele continua sendo o que é, né? Eu acho que esses instrumentos que vão nos ajudar a criar novas imagens são bem-vindos, por que não? Agora, o que eu acho é que a coisa em si, sabe quando é só a novidade? Não, incrível esse negócio. Isso aí vai cansar logo, porque novidade é legal quando é novidade. Depois já, todo mundo já viu, todo mundo já entendeu. E então eu quero saber se quer dizer alguma coisa com isso? Não, então tchau. É meio por aí, né? É, senão não tem interesse, né? Mas é isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai continuar monitorando e falando desse assunto. Já falamos bastante aqui a respeito disso, mas eu acho que é sempre importante a gente pontuar em determinados momentos para ter clareza, porque está tudo muito confuso. Então, é isso que eu queria trazer um pouco. Espero que tenha sido útil, tenha sido interessante para vocês. E é isso, estamos aí. Um abraço a todos e até a próxima.